Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, ao vivo pela TV Sul Educativa. Eu sou André Tavares e hoje tenho o prazer de ter aqui com você Bruno Oliveira, quiropraxista. Seja bem-vindo, Bruno, mais uma vez ao Conecte Saúde, dessa vez no cenário novo. Tá diferente, Bruno? Como é que está? Muito bem, legal. Meio diferente, doutor, do banquinho que a gente ficava em pé. Melhor, né? Bem mais confortável. Dá pra gente levar um papo bacana. Nós vamos falar para você hoje sobre a quiropraxia. O que será que é a quiropraxia? Onde que ela pode atuar? Quais os seus benefícios? As formas de tratamento. Então, para isso, nós já começamos com o Bruno. Vamos dar uma definição, apesar de já ter vindo aqui por outras duas oportunidades. Vamos falar um pouquinho do que é a quiropraxia. Doutor, a quiropraxia, como já foi dito outras vezes, e em decorrência da população de Guaxupé ter me recebido tão bem, os profissionais da saúde me ajudaram muito a difundir essa nova profissão aqui no sul de Minas. Muita gente já sabe direitinho o que é, mas vamos repetir para todo mundo. Quiropraxia é uma profissão na área da saúde que faz a prevenção, diagnóstico e tratamento de alterações ou dores no sistema neuromusculoesquelético através principalmente de técnicas manuais sem o uso medicamentoso. Quer dizer que ela lida tanto com a parte muscular como o esqueleto, a parte óssea, não é isso? Bem importante falar, sempre trabalhando na parte muscular e esquelética a fim de aliviar pressões no sistema nervoso, que é o responsável em mandar informações para braços e pernas, que se algo estiver pinçando o sistema nervoso, vai ter dor ou perda de função motora para esse paciente. Então o tratamento é feito na parte muscular e na parte esquelética a fim de aliviar pressões no sistema nervoso. Ok. É interessante a gente chamar atenção para esse detalhe. Muitas vezes a gente tem uma dor muscular e não relaciona essa dor com a parte nervosa, com a parte esquelética, óssea, né? Então quer dizer que existe uma relação muito grande entre essas dores. Né? Uma coisa bem importante enfatizar para toda a população, quando a gente fala em parte nervosa, não é a pessoa está em períodos de crise nervosa ou não. Certo. A gente está falando de pinçamento de raízes de nervos que acometem tanto na coluna cervical e principalmente na coluna lombar. Então, uma estrutura, uma vértebra ou uma musculatura encostou na raiz nervosa, vai gerar alguma disfunção ou dor no paciente, como ciático, enxaquecas, são problemas na coluna ou na musculatura que vai gerar algumas decorrências de dor em outras regiões do corpo. Perfeito. Eu imagino que nós, um corpo equilibrado, deva ter uma série de situações que tiram o corpo do seu equilíbrio, né? Bacana. Isso é possível de ser tratado com a quiropraxia, né? Esses desequilíbrios, né? É totalmente tratado. É bem importante também enfatizarmos a importância da prevenção, né, que vai ser feito com o quiropraxista, com o fisioterapeuta, com o ortopedista nesta área, né? Então alguns exames complementares às vezes são necessários para realizar um diagnóstico mais perfeito sobre isso, porque às vezes só na palpação ou a olho nu, através de alguma avaliação ortopédica, não é possível chegar numa conclusão diagnóstica. Perfeito. Bruno, temos mais já a primeira pergunta. Ela vem do Gerson Silva, aqui de Guaxupé. Agradecemos a você, Gerson, pela audiência Conecte Saúde, ao vivo pela TV Sul, e você também faça como o Gerson. A pergunta do Gerson é a seguinte, Bruno: o tratamento com quiropraxia é sempre um tratamento alternativo ou pode se obter a cura somente com ele? E ele coloca aqui como observação que já assistiu outras entrevistas. Então ele pergunta exatamente isso: a quiropraxia é alternativo ou pode-se fazer uma cura apenas com ela? Ou ela é em parceria, acredito que ele esteja querendo saber, com outras áreas? Gerson, toda profissão na área da saúde é sempre importante existir parcerias. Então, tanto dentista, muitas vezes eu trabalho até com dentista em questões de ATM, problemas na região do maxilar. Na parte da ortopedia também eu vou necessitar de uma parceria para solicitar exames médicos mais complementares que só o ortopedista pode fazer esse pedido. Mas, esclarecendo um pouco sua pergunta, a quiropraxia é uma profissão primária. Não há necessidade de ter encaminhamento de nenhum profissional da saúde para você ir se consultar comigo. Então a gente no consultório vai fazer uma avaliação minuciosa
testes ortopédicos, avaliar determinados exames, chegar numa hipótese diagnóstica onde eu vou realizar todo o tratamento, desde prevenção, tratamento, até chegar na cura do problema a ser tratado. É lógico que existem algumas patologias que eu vou ter que indicar para continuar um tratamento com fisioterapia, fazer uma hidroginástica e algo do tipo, né? Nesse sentido. Temos mais uma pergunta, Bruno, da Amanda, aqui de Guaxupé. A quiropraxia pode ser usada em doenças já avançadas ou somente no início delas? Amanda. Amanda, a quiropraxia trata todos os estágios de doenças. Dando um exemplo da hérnia de disco. Num passado não tão remoto, a hérnia de disco, a maioria dos casos eram operados. Hoje, com a quiropraxia sendo uma profissão nova no Brasil, mas sendo a profissão com alternativas convencionais, não cirúrgica, mais difundida no mundo inteiro, a hérnia de disco, em 80% a 90% dos casos, é tratada apenas com técnicas manuais, orientações posturais. A pessoa consegue conviver muito bem com a hérnia. Um exemplo sou eu, que tenho hérnia faz 12 anos e convivo com ela muito bem. Tá bom? Ok. Nós estamos conversando aqui com o Bruno, quiropraxista da nossa cidade de Guaxupé, e tem muito a acrescentar, principalmente nos tratamentos de dores, lombares, coluna e outros problemas. Então, Bruno, nós temos aqui mais uma pergunta da Neide, do Novo Horizonte. Não sei se nós vamos entender direitinho, mas vamos lá. Queimor, deve ser alguma sensação na perna, próximo à coxa. Pode ser sinal de algo? Isso pode ser tratado pela quiropraxia? Neide. Neide, né? Neide, é claro que para fazer qualquer diagnóstico mais preciso, eu teria que estar te avaliando e tentar detectar alguma relação de um pinçamento de raiz nervosa na coluna lombar com a tua queimação, sensação de ardor que você deve estar sentindo em sua coxa. Existe uma gama grande de casos de queimação na perna, formigamento e ardor que é referente a problemas na coluna lombar, na parte baixa de sua coluna. Então, é bem provável que seja sim um pinçamento de raiz nervosa na coluna, gerando esse ardor. Lembrando que um pinçamento de raiz nervosa pode ser cometido por um disco, no caso uma hérnia de disco, uma musculatura muito contraturada, algum acidente que a pessoa sofreu, vai gerar esse ardor tanto na parte posterior da coxa quanto no pé. Qualquer problema na coluna lombar vai irradiar para as pernas se houver um pinçamento nervoso. E nunca descartando a hipótese de ser um problema vascular, algum outro tipo de problema que só com uma avaliação a gente vai conseguir direcionar o tratamento correto. Nós tivemos aqui o Dr. Neuzino e falou bastante sobre essa área. Nós temos mais perguntas chegando, já temos 3 aqui aguardando a resposta. Vamos fazer uma pergunta direta. Nós sabemos que todas as terapias alternativas, né, a homeopatia, a medicina chinesa, a quiropraxia não deixa de ser, né, apesar de ter colocado que ela, por ela mesma, consegue bons resultados. Mas as pessoas acreditam, Bruno, na quiropraxia? Você já sente isso? Que elas já passaram a conhecer e acreditar? Como é que está essa receptividade da profissão? Eu não tenho nada a reclamar, só a agradecer. Um dos fatores que me ajudou muito a difundir essa profissão, não só em Guaxupé como na região inteira, foi os programas que eu participei aqui na TV Sul, com você também, que muita gente vem, pergunta e vai esclarecendo pequenas dúvidas. A quiropraxia hoje, não só em Guaxupé, mas na região, está sendo já muito conhecida. Eu atendo em torno no meu consultório de pacientes de 12 cidades que sempre estão frequentando o consultório para tratamento não só de problemas pequenos, mas de grandes problemas como hérnia de disco, travamento da coluna, que se locomove até o meu consultório para fazer esse tratamento. A internet, meios de comunicação como a televisão, tem me ajudado muito. E é lógico, a melhor divulgação é o boca a boca. O resultado aparece em uma pessoa. Os resultados vão passando, vai passando para frente. Bruno, Maurício, daqui de Guaxupé, pergunta o seguinte: nós já falamos um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu gostaria de saber se podem ser associados outros tratamentos alternativos à quiropraxia, como acupuntura, homeopatia e outros. Maurício. Só diferenciando um pouquinho, Maurício, acupuntura, homeopatia, a gente direciona sim, sendo um tratamento alternativo. A quiropraxia, no Brasil, por ainda ser uma profissão nova, é conhecida um pouco como uma medicina alternativa.
esclarecendo que nos Estados Unidos, por exemplo, a quiropraxia é a segunda profissão, junto com a odonto, em atendimento primário de paciente. Então lá a quiropraxia está inserida em hospitais, no sistema de saúde americano. Isso acontece também na Austrália e em outros países. Como eu falei no início do programa, a quiropraxia, se for necessário, eu vou indicar sim. Eu acredito muito na acupuntura e algumas técnicas alternativas. Mas é bem importante todo mundo que se trate com alguma terapia alternativa que não seja científica, sempre estar passando por um profissional que vai descartar problemas maiores. Então um quiropraxista, um ortopedista vai ter uma visão geral se o problema cabe a entrar numa parte alternativa, se não vai fazer mal. Perfeito. Que acontece muito de chegar pacientes no consultório que estão com problemas muito sérios, só tratando com algumas técnicas que não vai gerar um resultado muito bom e você está perdendo tempo e a eficácia do tratamento depois fica comprometida se passar muito tempo de um problema maior. Algo interessante para a gente colocar também, Bruno, é o seguinte, toda ciência trabalha com uma lógica, né? E nós utilizamos essa lógica para diagnosticar as doenças, para planejar os nossos tratamentos, né? Se você fosse nomear uma lógica dentro da quiropraxia, quer dizer, o que dá o embasamento para que você tenha essa profissão como uma profissão de sucesso, como uma terapia de sucesso, o que você nomearia? Doutor, a coisa mais importante, o detalhe mais importante que a quiropraxia se diferencia um pouco de outras terapias é que ela vai na raiz do problema. Em muitos casos, medicamentos é uma evolução da ciência que vai ajudar muito o paciente numa crise de dor. Eu estou focando bem na parte de dores na coluna. Okay. Mas existem determinados problemas que, se não abrir o espaço para o sistema nervoso da pessoa ter condições de fluir normalmente, não vai resolver o problema. Então, um analgésico vai inibir a dor. Um anti-inflamatório, sendo o caso de alguma inflamação, vai ajudar sim a diminuir essa inflamação. Perfeito. A quiropraxia, através de uma avaliação minuciosa, vai achar o ponto onde raízes nervosas estão sendo pinçadas por determinadas estruturas e a gente vai abrir o caminho para essas raízes nervosas fluírem e não gerar dor no paciente. Então ia na raiz do problema. Perfeito. Gostaria de parabenizar a TV Sul e o Dr. André Tavares por este belo programa, Conecte Saúde, que muito esclarece toda a população com assuntos de grande interesse. José Carlos Ribeiro, daqui de Guaxupé. Muito obrigado, José Carlos, pela sua audiência, pela sua consideração. Nós estamos procurando fazer o melhor em benefício da população no sentido de informar. Não é isso, Bruno? Nós temos mais perguntas chegando aqui. Mas antes nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em poucos minutos para que a gente possa dar seguimento à quiropraxia. Nós estamos falando com o Bruno sobre quiropraxia. Quais os tratamentos possíveis de se tratar, quais os sucessos, quais as principais dificuldades. Daqui a pouquinho nós retornamos. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Dedicação.
Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação EFEC. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. Os carros serão todos elétricos, sem barulho, sem poluição. Um voo Porto Alegre-Manaus vai durar aproximadamente 3 horas e custará 20% do que custa hoje. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. As roupas não sujarão mais. Cachorros não terão mais pulgas. Pelo de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, eu quero me exercitar, quero ter saúde, eu quero chegar bem lá. Retornamos para o nosso Conecte Saúde desta quinta-feira, ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé, hoje falando com o Bruno, quiropraxista. Bruno, temos mais uma pergunta do Sérgio, que acabou de chegar aqui durante o intervalo. Ele pergunta sobre o tempo de tratamento. O tempo de tratamento é mais curto que um tratamento convencional, Sérgio? Sérgio, não comparando com várias alternativas de tratamento que existem no Brasil e no mundo para se tratar de coluna ou de problemas derivados a ela. Focando bem na quiropraxia. O tratamento com quiropraxia vai ser de consulta e retorno a 4 consultas. Então, existem casos mais simples que em consulta e retorno o paciente já vai conseguir ter uma melhora efetiva do seu caso. Tratamento, por exemplo, de um abaulamento discal, de um problema que leva um pouco mais de atenção, vai ser dividido em 3 consultas. Uma hérnia de disco já bem extravasada, gerando comprometimento nervoso, o tratamento vai ser dividido em 4 consultas. Então, nunca o tratamento, principalmente no meu consultório, vai passar de 4 consultas. 4 consultas é o limite do tratamento. Então, são estudos que comprovam que neste tempo eu vou conseguir dar o benefício à tua musculatura, vértebra, raiz nervosa e, é claro, se o teu problema for um problema crônico que gera um pouco de atenção, a gente vai marcar manutenções, talvez daqui 4 ou 5 meses, para a gente ir acompanhando a evolução do seu caso. Ok. Você que está nos assistindo, faça a sua pergunta 3551-7458 ou, se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Não deixe passar essa oportunidade. Bruno, quiropraxista, está aqui com a gente no Conecte Saúde de hoje, esclarecendo todas as suas dúvidas. Bruno, com relação a diagnóstico de problemas de coluna, o raio-x ainda é a melhor solução? Existem outras formas? O que você poderia colocar para a gente? É bem importante essa pergunta, doutor. Principalmente no Sistema Único de Saúde, ainda falta alguma coisa, não em Guaxupé, mas no Brasil inteiro. Geral. Então, normalmente, pacientes com problemas de coluna, o exame, 90% de exames que são pedidos é o raio-x. Tá? O raio-x é legal esclarecer que só vai mostrar osso. Raio-x mostra osso. Exatamente. Então vai ser importante para a gente ver determinada fratura, se for questão de uma queda, algum acidente que o paciente sofreu, ou questão de degeneração óssea devido à idade, ou determinado desvio que o paciente possa ter. Bem legal falar que dores na coluna, eu posso falar que 70% não são geradas em ossos. Quer dizer que o raio-x não é indicado tanto para isso. Ele é o mais pedido, mas é o que menos vai ser eficaz para resolver problemas com um pouquinho mais de exatidão da coluna. Perfeito. Então, o exame mais completo que a gente tem para ver problemas detalhados de hérnia de disco, de ciático, é a ressonância ou a tomografia. Certo. São exames que vão mostrar partes moles, vão mostrar os discos para a gente e vamos ter a certeza se a pessoa tem ou não uma hérnia, tem ou não um abaulamento, tem ou não uma degeneração no disco. Então, tem pessoas que fazem um raio-x
e não dá nada no raio-x e vão falar, eu não tenho nada na coluna, não tem nada na parte óssea. E a pessoa continua com dor e às vezes não sabe que existem exames mais detalhados e muito mais eficazes para verificar qualquer problema. Perfeito. Aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para a Bia, Beatriz, a Eduardo, o Paulo, que estão nos assistindo em casa. Um grande abraço. Com relação aos dedos, às mãos, né, a parte sensitiva nossa, né, de diagnóstico. Nós no consultório, né, odontológico, nós utilizamos muito, né, dessa parte para que a gente possa sentir alguns detalhes que muitas vezes a gente não percebe nos exames. Isso acontece também lá na quiropraxia? Principalmente na quiropraxia, tá? Foi perguntado por você mesmo o que eu posso diferenciar de algumas outras profissões. Okay. Isso eu deveria ter falado anteriormente. Muitas coisas, muitos problemas, patologias, podemos ter exames tomográficos, exames de raio-x e ver não tem nada o paciente. E só na palpação que vamos perceber pequenos detalhes que o paciente pode vir a ter. Então, uma avaliação quiroprática, ela sempre vai ser acompanhada de uma palpação minuciosa de vértebra a vértebra da coluna do paciente para verificar movimentos que só na palpação teremos essa conclusão. Não existe exame nenhum que vai mostrar se a vértebra está movimentando corretamente ou não. Só na palpação que eu consigo verificar isso. Isso é fantástico, né? Hérnia. Você tocou nesse ponto, a hérnia de disco. A gente sabe que existe uma série de mitos com relação à hérnia. Olha, a hérnia não cura, a única forma é você aliviar tensões, aliviar, né, com uma hidroginástica. Lógico. Nós já tivemos aqui entrevistados, né, falando sobre isso, ortopedistas. Como a quiropraxia vê a hérnia? Ela tem cura, não tem? É possível amenizar a dor? O que pode falar para a gente sobre a hérnia? É bem importante falar sobre a hérnia. Hérnia ou protusão, que seria o início de uma hérnia, em torno de 60% dos casos que eu atendo em meu consultório. A hérnia de disco, ela nunca vai ser curada com tratamento convencional. Falo nunca, 90%, a hérnia não vai sumir da coluna do paciente, só com cirurgia que vai sumir a hérnia do paciente. Mas a quiropraxia é a profissão mais indicada, mais eficaz para fazer o paciente conviver com a hérnia. O paciente acha que tem hérnia e vai viver com dor a vida inteira. Não é. O tratamento correto na coluna para um caso de hérnia de disco é fazer com que essa herniação não encoste em raiz nervosa. Então, através de um tratamento manual, com auxílio da maca que a gente vai comentar agora, a hérnia de disco vai parar em determinada posição na coluna do paciente, onde ela não vai incomodar. A hérnia não encostando em raiz nervosa não gera dor. Então, o objetivo do tratamento é deixar ela numa determinada posição onde não encoste em raiz nervosa. Perfeito. E a pessoa viva, fica tranquilo ali, sem a dor, né? Sem prejudicar. Perfeito. Olha, eu gostaria de comentar aqui que a Maria Marta Farias Margiassi está nos assistindo pelo Facebook. Hoje nós temos uma série de formas e caminhos, né, Bruno? E divulgar para você o Facebook da TV, www.facebook.com/tvsul. Então você pode também participar do nosso Conect Saúde, né? Então, para a hérnia, nós temos jeito, né, Bruno? É isso aí. Bem eficaz. A Inês, do Parque do Lago, ela pergunta: problemas na coluna podem irradiar dores para as mãos? A Inês. Inês, a região da coluna que vai irradiar dores para as mãos ou braço é problemas na coluna cervical, no pescoço do paciente. Qualquer compressão nervosa na coluna cervical pode gerar dores em mãos, formigamento, queimação na região de mãos. Problemas na coluna lombar vão irradiar para pernas e abdômen. Então, qualquer tipo de problema que você venha ter no braço, tem que ser feita uma avaliação que a raiz desse problema pode ser a coluna cervical e não um problema diretamente na mão. Perfeito. Bruno, nós conversávamos aqui sobre um novo artifício, um novo equipamento que é a maca de Cox. O que é, para que serve, é um grande diferencial nos tratamentos com a quiropraxia? É bem importante e muito legal a população ter conhecimento que Guaxupé está entre as duas cidades de Minas Gerais que possui um quiropraxista com essa maca em seu consultório. Então a maca de Cox
é uma maca que foi desenvolvida nos Estados Unidos e é considerada, junto com o tratamento quiroprático, a forma mais eficaz de tratar problemas na coluna lombar. Então, Que é a parte mais baixa, a parte mais baixa da coluna. Então, na coluna lombar a gente vai falar sobre hérnia de disco, lombalgia, ciático. São patologias que 60% dos casos que procuram um fisioterapeuta, um quiropraxista, e que com o auxílio dessa maca desenvolvida nos Estados Unidos, que são 2 cidades em Minas que tem, Guaxupé e Belo Horizonte, vai auxiliar muito o tratamento do paciente. É uma maca eletrônica. Como é que é? Isso que eu ia perguntar, como é que é essa maca? É uma maca eletrônica que, além de muitas funções que ela tem, ela vai realizar um movimento de flexo-distração. Então, ela é conhecida também como maca de flexo-distração, onde o paciente deitado de barriga para baixo vai realizar um movimento, essa maca de tração, levando a perna do paciente lá embaixo, trazendo em cima, lá embaixo, trazendo em cima. Isso gera um aumento do espaço da coluna lombar do paciente, fazendo descomprimir raízes nervosas. Então, um tratamento quiroprático com o auxílio da maca de Cox, que hoje, há um ano, eu estou com ela em meu consultório, aumenta em 70% a 80% a chance de tratar problemas lombares, dentre eles, principalmente, a hérnia de disco. Então, um consultório que possui essa maca, com o quiropraxista realizando todo o tratamento manual necessário, a chance de melhora de um quadro de hérnia, de ciático, aumenta muito mesmo. Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa maca. A Renilza Salles, do bairro Imigrantes, ela diz o seguinte: tem lordose lombar no canal medular, é isso? E sente muita dor, qual seria o tratamento? Lordose lombar. Renilza. Renilza, ou você está detalhando um pouquinho errado o problema. Lordose, muita gente tem costume de falar como a senhora está citando. Lordose lombar, todo mundo tem essa lordose. Lordose quer dizer a curvatura que a gente tem na parte inferior da coluna. Então a senhora deve estar querendo dizer que a senhora tem uma hiperlordose lombar. Então é uma curvatura um pouco mais acentuada, okay, que pode estar te gerando problemas em raiz nervosa, perto da medula. Então, tua curvatura dificilmente vai mudar, mas através do tratamento com a quiropraxia, vamos trabalhar em musculaturas e em técnicas vertebrais para fazer com que tua coluna tenha um movimento correto e que essa lordose, essa hiperlordose que a senhora tem, não te gere dores. A senhora vai viver com essa curvatura um pouco mais acentuada, mas não vai ter queixa de dores a partir do tratamento. Nós temos mais uma pergunta aqui da Áurea. Ela está perguntando o seguinte, Bruno: se a quiropraxia sugere ou dispensa exercícios físicos, como caminhadas, natação. Áurea. Exercícios físicos, como caminhada, natação, hidroginásio, sempre é uma São bem-vindos, muito né? bem-vindos. Então não existe tratamento nenhum para a coluna que vai dispensar esse auxílio da senhora no seu cotidiano realizar essas atividades. Então é bem legal a senhora ter perguntado sobre isso, que normalmente quem tem dores na coluna procura alguma receita milagrosa, algum tratamento, algum remédio que vai curá-lo. Existem sim problemas que são agudos, que foram esporádicos, que com um tratamento de consulta e retorno vai sumir e nunca mais vai aparecer ou vai demorar muito tempo. Mas a maioria dos problemas são crônicos, gerado por postura errada, por coisas do seu cotidiano que vem desde você criancinha até a idade atual. É um problema antigo, então, né? além do tratamento, alongamento, orientações de exercícios ou atividades vão ser pedidas, prescritas por mim ou por um ortopedista, que sempre vai ajudar essa dor não voltar. Perfeito. A Marli, do Tabuão, ela diz que tem bico de papagaio, se existe um tratamento. 50 anos de idade, a Marli. Marli, para a senhora saber que tem bico de papagaio, a senhora deve ter feito um raio-x. E muitas vezes, ficando só no raio-x, só vai detectar, por exemplo, bico de papagaio, que o nome correto é osteófitos. Esse osteófito, ou bico de papagaio, normalmente não gera dor. Então, muita gente acha que bico de papagaio vai gerar dor, por só estar com o exame de raio-x. Talvez se a senhora fizer uma tomografia ou uma ressonância, vai ver outros problemas que a senhora tem,
que é a verdadeira raiz do problema da sua dor. Só bico de papagaio a pessoa pode ter a vida inteira, que normalmente não gera dores. E perguntando se cura bico de papagaio ou não, não cura. O bico de papagaio é uma degeneração óssea que vai ficar regiões pontiagudas nas suas vértebras, que tem que tomar cuidados para isso não aumentar, para não ficar fácil ter fraturas ou esses biquinhos encostarem em musculaturas. Mas ele especificamente, normalmente, não é a causa da tua dor se a senhora tiver dor e achar que a causa é o bico de papagaio. Perfeito. Bruno, a gente encerrando, né, nós já estamos chegando ao final do programa de hoje. Na nossa profissão, né, na odontologia, pacientes nos procuram para fazer uma avaliação preventiva. Pode. Existe isso na quiropraxia ou somente comparecem ao consultório pacientes que já têm algum problema mais sério? É ainda um costume brasileiro a gente procurar o profissional da saúde quando está com um problema. A coisa tá feia, né? Mas todo profissional da saúde, o dentista, o médico, o quiropraxista, ele espera sim que o seu paciente vá para se prevenir. Seria o sonho de todo profissional da saúde não atender pessoas enfermas, e sim pessoas se prevenindo. Hoje muitas pessoas me procuram sim para prevenir, mas tem que aumentar muito isso, que normalmente a procura é quando está com a dor, quando está com o problema, mas é algo que a quiropraxia faz de talvez mais eficaz, é a prevenção para que problemas futuros não aconteçam. Perfeito. Bruno, agradecendo a sua presença na Conect Saúde, gostaria de pedir que, olhando na sua câmera, fizesse uso e desse alguma dica para o nosso telespectador. Fique à vontade. Eu pensei sobre essa dica hoje, doutor, e uma coisa muito importante que não acontece só em Guaxupé, os 3 anos que eu trabalhei em São Paulo antes de vir para Guaxupé, acontece muito, principalmente relacionado a dores de coluna. Por qualquer problema que você tenha, nunca acredite em coisas milagrosas, em pessoas sem informações, que falam que resolve problema de coluna, que vai tomar um chá, que vai dar um tranque em suas costas e resolver o seu problema. O mais indicado é procurar um profissional habilitado, seja um ortopedista, seja um quiropraxista, um fisioterapeuta, que pegando esse problema no seu começo, a chance de melhora é muito maior. E às vezes a gente se engana e acha que é uma coisa boba e vai em indicações de pessoas tem costume de achar que resolve esse problema, infelizmente vai piorar a sua situação. Então sempre procura um profissional habilitado, ou da minha área, ou da área da ortopedia, ou um fisioterapeuta, um educador físico, que é a melhor solução para que imediatamente seu problema seja resolvido. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nossos estúdios, o Conect Saúde está aberto para você em outras oportunidades. Eu que agradeço, boa noite a todos. Obrigado a você que esteve conosco nesses minutos no Conect Saúde, ao vivo pela TV Sul Educativa. Iremos reprisar este programa na terça-feira e aos sábados. A terça-feira às 18 horas e sábados às 15h30. Esperamos por você. Até lá.